Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Lucas Santana, sou professor de Educação Física. Estaremos aqui nesse ano letivo que se inicia, 2021. Espero que possamos juntos trilhar esse caminho de construção de conhecimento para que no futuro possamos, até quem sabe, trabalharmos juntos, onde vocês decidam ser professor, venham aqui fazer parte da equipe trabalhar conosco, ok? O conteúdo de hoje vai ser sobre jogos de tabuleiro. Vamos falar um pouco sobre o que é o jogo de tabuleiro, fazer uma breve introdução. O objetivo da aula é vocês vão estar sabendo quais são os benefícios da prática de jogos de tabuleiro, vão conhecer quais são os jogos de tabuleiros mais conhecidos, um pouco da história e falar um pouco também da evolução dos jogos de tabuleiro, de quando foi descoberto há anos atrás, alguns séculos atrás, para não falar milênios, até os dias atuais, ok? Os jogos de tabuleiro, eles são bem específicos. Por quê? Porque eles geralmente utilizam a superfície plana, é um tabuleiro, gera com uma marcação pré-definida, com desenhos ou apenas linhas, ou figuras geométricas, ou até outros desenhos. Isso vai variar de acordo com a regra envolvida de cada jogo. Os jogos de tabuleiro, eles têm algumas formas de você praticar. Primeiro, alguns jogos são voltados especificamente para a pessoa que tem sorte, por exemplo, como jogos de dado. Outros jogos de tabuleiro são montados com base em estratégia, ou seja, a pessoa começa a traçar estratégias para vencer o jogo. E tem jogos de tabuleiro que tem essas duas características. A pessoa precisa de sorte, mas também precisa bolar uma estratégia legal para conseguir vencer, ok? Os primeiros jogos de tabuleiro, eles se representavam sempre em batalha entre dois exércitos, que aí poderiam representar dois grandes reinos, dois grandes países, duas grandes nações, e o êxito nesse jogo, nesse enfrentamento, se consistia basicamente em derrotar a equipe adversária, e com isso se utilizava muito de estratégia. A representação também pode variar de acordo com a situação, que ela pode ser remetida à vida real ou algumas situações bem abstratas. Quais são esses dois exemplos claros? Por exemplo, nós temos o jogo de xadrez, que é um jogo que ele remota a uma situação real, de batalha entre dois reinos, e temos a dama, que a dama basicamente é só um jogo onde a finalidade é capturar o máximo de peças possível do adversário. As regras dos jogos de tabuleiro, elas são bem variadas e elas sempre vão estar norteando como vocês vão conseguir executar esses jogos. Pode ser regras bastante simples, como um simples jogo da velha, ou pode ser uma estratégia, um jogo um pouco mais dinâmico, um pouco mais complicado, que reflete, por exemplo, um jogo de uma batalha grandiosa, como um jogo de uma batalha naval. Creio que vocês com certeza já viram ou com certeza também já jogaram um jogo de damas, um jogo de ludo, um jogo de batalha naval mesmo, seja um jogo sofisticado, ou até um jogo de batalha naval básico, que costumamos utilizar até na escola mesmo, para fazer nos tempos livres, no tempo livre de aula. Eu mesmo, quando eu era criança, eu sempre montava essa batalha naval com um papel, uma caneta, um lápis, e aí eu jogava sempre com meus colegas. Com certeza vocês já fizeram vários desses jogos em casa, ou na escola, ou na rua com os colegas. Agora, falando um pouco em benefícios dos jogos de xadrez, dos jogos de dama, dos jogos de ludo, dos jogos de jogo da velha, que são os jogos de tabuleiro, um dos principais objetivos, um dos principais benefícios é que ele estimula a criatividade crítica. Ou seja, estimula a criatividade durante o jogo, porque a pessoa fica vivenciando aquela batalha, aquela jogada, a crítica, que pode ser situações diferentes dentro do jogo, a socialização entre duas pessoas durante o jogo, sendo assim uma atividade muito importante e significativa no conteúdo pedagógico, até no conteúdo social, onde você aprende a se relacionar com um colega através de um simples jogo, ok? Porque você começa a entender até o pensamento do colega durante um jogo de damas, por exemplo, porque ele ofereceu uma peça para você capturar, sendo que que isso aparentemente não tem nenhuma significância direta, só que a outra pessoa tem estratégia, ela está bolando a estratégia dela justamente para lhe superar. Isso vale lembrar que faz parte tudo do raciocínio lógico, da criatividade dentro do jogo. Outros benefícios é que vale salientar que os jogos de tabuleiros não são apenas
uma alternativa de lazer. A prática incentiva muito a capacidade de memória, como o jogo da velha, ajuda no desenvolvimento lógico, de raciocínio matemático, o raciocínio abstrato também. Então é muito interessante que todos nós, sejamos crianças, adultos ou até idosos, até praticarmos um pouco mais desses jogos de tabuleiro, porque assim, com certeza teremos muito mais benefícios. Isso traz muitos benefícios não só para a gente, somos mais adultos, mas estimula o desenvolvimento da criança e acentua ou colabora para que a pessoa, quando ela está numa idade mais adulta, numa idade mais tenra, ela possa continuar mantendo essa criatividade, essa capacidade de raciocínio sempre ativo. E com certeza os jogos de tabuleiro, eles têm essa especificidade, certo? É assim, e para dar continuidade, durante as nossas aulas vamos falar sobre algumas atividades. E a primeira atividade fala o seguinte: eu gostaria que você escrevesse sobre um jogo que se utiliza de estratégia e um jogo que se utiliza de sorte. Ou seja, chegue no seu caderno lá, você vai enumerar jogos que utilizam de estratégia pura ou estratégia até mista. Você anota os jogos que você conhece. E depois jogos que utilizam apenas sorte. Temos vários exemplos, eu não vou citar aqui agora porque está no momento da pergunta, certo? Atividade número 2, que assim, durante a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu falei sobre alguns benefícios que os jogos de tabuleiro traz. Eu gostaria que vocês pesquisassem, ou se vocês já sabem, quero que vocês pensem em 2 outros benefícios que também essa atividade de jogo de tabuleiro traz para a pessoa. Agora, não venha me colocar aqui com um jogo de tabuleiro, eu posso jogar, apostar e ficar rico, não, porque você pode apostar e ficar pobre, né? Então, não vamos falar em aposta, vamos falar em benefícios reais, ok? E anote tudo em seu caderno, depois você faz uma fotinha e manda para o professor tutor, que era para ele poder ir pontuando essas questões, para ele poder ir anotando, e aí aquele pontinho extra no final da unidade. Agora, já que eu falei o que é o jogo, falei um pouco sobre os tipos de jogos, quais são os jogos, vou falar um pouco sobre a história e a evolução. E dentro dessa história e evolução, nós temos inúmeros jogos, muitos jogos mesmo, mas eu vou frisar apenas alguns, 4 ou 5 jogos, em que tem alguma referência com jogos atuais mais praticados. Primeiro, sobre a história, podemos perceber, né, durante toda essa história da descoberta do homem, das grandes descobertas, das grandes navegações, grandes escavações, que em escavações arqueológicas sempre foram encontrados alguns jogos específicos, alguns tabuleiros específicos, que depois, com algumas pesquisas, foram descobrindo como se jogava cada jogo, como se ganhava, como se montava estratégia. E isso, os jogos mais antigos, nos remetem a 5.000 anos atrás, ou seja, bem antes de Cristo, já se jogavam jogos de tabuleiro. Um exemplo deles, há 3.500 anos antes de Cristo, é que possivelmente o jogo mais antigo que tem informação foi encontrado no Egito Antigo, e se chama Senet, ou Senat, que significa jogo de passagem. O objetivo do jogo era mover as peças pelo tabuleiro através de bloqueios e ultrapassagens e terminar o caminho no jogo antes que seu oponente, ou seja, você tinha que atravessar o tabuleiro antes do seu oponente, só que ao mesmo tempo que você tinha que passar esse tabuleiro, você tinha que bloquear para que ele não passasse, e as estratégias iam fluindo de acordo com o jogo. O segundo jogo é o gamão. Muitos de vocês já conhecem o gamão. Ele foi descoberto há 3.000 anos antes de Cristo. Ele se assemelha um pouco ao Senet e também a um jogo chamado Ur, que eu não vou falar sobre ele aqui porque é um pouco mais antigo, que ele possivelmente é um jogo que foi antecessor ao gamão. O objetivo do jogo é conseguir tirar todas as suas peças do tabuleiro, sendo que para mover as peças são jogados 2 dados de 6 faces, ou seja, é um jogo que não se usa apenas de estratégia, mas se usa um pouco também de sorte, porque toda a sua evolução vai depender das faces do dado que vão cair para cima. Lembrando que o dado ele tem 6 lados e a numeração é de 1 a 6, ok? Aí temos o exemplo do gamão, que é um jogo mais atual, muitos de vocês conhecem, muitos de nós conhecemos, eu mesmo já joguei muito gamão. É um jogo que é bastante popular, principalmente nas praças, de bairro, nos grandes centros, grandes parques. A gente costuma ver sempre aquela figurinha de 2 senhorinhos jogando sentado no jardim, mas é um jogo que com certeza aqueles senhores não começaram a jogar velhos, eles com certeza começaram a jogar bastante novos, e por isso que eles jogam até hoje, porque foi criando aquele hábito.
O jogo de damas, ele foi criado pelos africanos mais ou menos em 2000 a 1500 anos antes de Cristo. E o objetivo desse jogo é imobilizar a peça do adversário e capturar a peça do adversário. E quem conseguir capturar o maior número de peças ou todas as peças do adversário primeiro, vence o jogo. Temos a trilha, que é um jogo que tem uma característica um pouco diferente. Ele também foi chamado de moinho durante muito tempo. É um antigo jogo, né? Ele é bem tradicional. Ele é um jogo de tabuleiro, estamos falando de jogo de tabuleiro. E o objetivo do jogo é remover todas as peças do inimigo ou do adversário até que reste apenas duas. E quem fizer isso primeiro vence essa partida. Lembrando que eu mesmo já vivenciei a trilha de uma forma diferente, onde o objetivo era passar as minhas 3 peças, utilizava apenas 3 peças, de um lado para o outro do tabuleiro e criando estratégia dentro disso. E cai naquilo que já falamos antes, que as regras podem também ser modificadas de acordo com a necessidade e a maturidade de cada jogador, ok? E por fim, falaremos aqui um pouco do xadrez. É um jogo um pouco mais recente, ele foi criado próximo do século VI. Ele possui uma origem incerta, não se sabe ao certo onde ele surgiu. Sabe-se que se jogou um jogo parecido na Índia, um jogo parecido no Egito, um jogo parecido na Grécia. E o vencedor desse jogo é aquele que consegue deixar o rei, que é a figura maior desse tabuleiro, sobre uma situação em onde ele não consiga escapar do checkmate, que seria a jogada final, onde a partir dessa jogada você ganha o jogo sobre o adversário. Só que sobre o xadrez teremos aulas posteriores, onde vamos trabalhar uma peça de cada vez, a figura do peão, a figura da dama, que é a rainha, do bispo, do cavalo, da torre. Então, sobre o xadrez, trabalharemos mais a fundo em aula posterior, ok? Terceira atividade. No caderno, gostaria que vocês anotassem o nome dos jogos que estudamos. Tudo que eu falei aqui você vai estar anotando. E que você já conhece ou já praticou com seus amigos. Então, você vai anotar o nome dos jogos, aí você vai colocar do lado assim, ó, dama, já joguei dama. Xadrez, já joguei xadrez. Gamão, não joguei gamão. Porque essa atividade eu quero que vocês anotem os jogos que você conhece ou já praticou com seus amigos na sala de aula, na aula de educação física ou em outra atividade ou em parques com seus colegas, mas também quero que você anote os jogos que você ouviu falar aqui, mas que você nunca jogou, conhece, mas nunca jogou, ok? Só um adendozinho, é que a partir do século XIX, esses jogos de tabuleiro se tornaram um pouco mais populares. Por quê? Foi quando surgiu a classe média, deixou de ser aquela classe muito rica que era dominante e a classe muito pobre, que era a classe trabalhadora. Começou a surgir uma classe média, onde algumas pessoas tinham um tempo mais livre e podiam praticar o lazer. Então, nesses momentos de lazer, foi quando se popularizou os jogos de tabuleiro. E para finalizar, temos só uma coisa a pontuar, que nos jogos de tabuleiro, os jogadores podem seguir as regras pré-estabelecidas ou recriar suas próprias regras, coisas que eu já falei aqui durante a minha explanação, estimulando a cooperação. Por quê? Ninguém consegue jogar um jogo de tabuleiro sozinho de forma tão prazerosa, a não ser que a pessoa tenha esse hábito, que eu acho um pouco até não habitual. Traz a ludicidade do jogo, a alegria e o prazer de jogar, proporcionando momentos agradáveis e experiências que oferecem uma grande satisfação. Ou seja, todo jogo de tabuleiro, todo jogo que a pessoa se propõe a jogar, ela tem que trazer isso consigo, tem que trazer um pouco de satisfação, tem que trazer momentos agradáveis, tem que trazer prazer no jogar, porque do contrário, não vai fazer sentido você jogar por jogar, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima. E fiquem com Deus, que possamos ser pessoas melhores nesse mundo cheio de contravenções, cheio de entraves, e que a cada dia que está passando essa pandemia está nos apertando, mas vamos sair dessa. Fiquem com Deus, até a próxima.